Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos refletir na palavra de Deus? Marcos capítulo 8, versos 22 a 26, que é o texto onde Jesus cura o cego de Betsaida. Diz assim o texto: E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. No domingo passado, meus irmãos, 13 de setembro de 2020, ao chegar em casa após o culto da noite, eu vi uma reportagem que mostrava mais um grande feito da ciência. Qual era esse feito? Lentes que possibilitam ao daltônico enxergar as cores. Eu sei agora que isso já existe há algum tempo, mas até eu ver aquela reportagem, eu confesso aos irmãos que eu não sabia. Depois eu descobri também que há alguma controvérsia em torno do assunto. Dizem que funciona para uns, mas não para todos, e etc. Outras controvérsias mais. Mas o fato é que naquela reportagem eu vi um homem muito emocionado, chorando, quando ao colocar as lentes conseguiu enxergar um mundo colorido. Ele enxergava, só que ele não enxergava o mundo colorido da mesma forma que aqueles que têm olhos normais enxergam. Então ele ficou muito emocionado e chorou, derramou lágrimas. Agora imaginem se aquele homem fosse cego e de repente, com um simples colocar de lentes sobre os olhos, ele voltasse a enxergar. Qual seria o tamanho da sua emoção? Certamente, meus irmãos, que seria uma emoção muito grande. Jesus, meus irmãos, aqui no texto que nós lemos, estava com os seus discípulos lá em Betsaida. Betsaida era uma cidade que ficava à margem nordeste do lago da Galileia, chamado Mar da Galileia. E ali nasceram Pedro, André e Filipe, conforme você pode conferir lá em João capítulo 1, verso 44. Foi ali também que Jesus realizou a primeira multiplicação dos pães. Você pode ver lá em Lucas 9, a partir do verso 10. E algo muito importante que nós não podemos deixar escapar nessa espécie de contextualização que nós estamos fazendo: Betsaida foi uma das cidades impenitentes sobre as quais Jesus proferiu ais. Um ai é uma interjeição de dor, portanto era a indicação de uma sentença negativa, de uma condenação, né? Lá em Mateus capítulo 11, versos 20 a 22, nós lemos assim: Olha, então começou ele, Jesus, a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Então, isso é algo muito importante, né? Betsaida foi uma das cidades impenitentes sobre as quais Jesus proferiu esses ais. E ali em Betsaida, meus irmãos, ou talvez fosse melhor dizer, nas proximidades de Betsaida, porque aqui no verso 26, né, nós vemos que Jesus mandou, depois de curar
aquele cego mandou para sua casa dizendo para não entrar na aldeia. Então quer dizer que a casa dele não ficava na aldeia. Então, ali nas proximidades de Betsaida, não exatamente, não necessariamente dentro de Betsaida, mas nas proximidades havia um homem cego. Cego, meus irmãos, e não daltônico. O homem da reportagem que eu citei no início era daltônico, e isso já lhe era bastante difícil. Imagina então ser cego. Era uma situação de extrema dependência. Aquele homem, não morando exatamente dentro de Betsaida, mas nas proximidades, não foi até Jesus. Ele teve que ser levado. Ele não foi por conta própria, ele teve que ser levado. Está aí no verso de número 22. Se ele tivesse se arriscado a ir sozinho, ele poderia ter tropeçado em alguma pedra, porque certamente havia muitas pedras por aqueles caminhos, mas ele não as enxergava, então ele teria tropeçado em algumas delas. Ele poderia ter sido ferido ou mesmo morto por um animal selvagem ou por algum animal peçonhento característico daquelas regiões, uma serpente, por exemplo, porque não os teria visto, ou mesmo se tivesse percebido a sua presença, como ele correria? Para onde ele correria? Como ele, sendo cego, identificaria o lugar para onde fugir e onde se abrigar? Então era muito triste a situação daquele homem, e talvez mais triste ainda pelo fato de que possivelmente ele não era um cego de nascença. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus faz a primeira parte do milagre, da cura, quando ele ainda não consegue enxergar perfeitamente, ele identifica o homem como sendo uma árvore que anda, né? Então ele consegue identificar o homem. O que é o homem? Aquilo é um homem, mas está parecendo uma árvore, então é uma árvore que anda. Então o fato dele ser capaz de reconhecer homens e árvores sugere que ele não era cego de nascença, mas que a sua cegueira havia sido decorrente de um acidente ou de uma enfermidade. Agora, meus irmãos, no tempo em que estamos vivendo, no mundo em que estamos vivendo, ao nosso redor, aqui na nossa cidade mesmo, existem também muitos cegos. Cegos fisicamente, como aquele cego dos arredores de Betsaida. E essa situação, né, mesmo com todos os recursos e com todas as possibilidades que temos hoje, não é uma situação nada boa. Os que a vivenciam acabam por aceitá-la, adaptam-se a ela. Alguns se desenvolvem extraordinariamente dentro dessa situação, e talvez até por causa dessa situação, mas mesmo assim não é uma situação agradável, não é uma situação desejável, porque o homem foi feito para enxergar, e enxergar bem. O olho humano é um órgão extraordinário que até hoje intriga os homens da ciência. Já foi descoberto, meus irmãos, que o olho normal ele pode distinguir cerca de 10 milhões de cores, e também é capaz de detectar um único fóton, uma única partícula de energia na forma de radiação eletromagnética. Então o homem foi feito para enxergar, e enxergar bem, mas há muitos que não enxergam bem e muitos que são completamente cegos, e isso tem sido um grande desafio para a ciência médica. Porém, meus irmãos, pior do que a existência de cegos fisicamente é a existência de cegos espirituais, porque o homem também não foi feito para ser cego espiritual. O homem foi feito para, entre aspas, enxergar Deus, enxergar o verdadeiro Deus. Mas, infelizmente, meus irmãos, no mundo ao nosso redor há muitos cegos espirituais. E por incrível que pareça, até mesmo dentro das igrejas, na religião, na própria religião cristã, há aqueles que ainda estão cegos. Ou se não cegos, completamente cegos, enxergando muito mal. Por exemplo, existem aqueles que estão cegos para a gravidade do pecado. Meus irmãos, o quão grave é o pecado?
E para termos uma ideia de o quão grave é o pecado, é só olharmos para textos como, por exemplo, Mateus 5, 29 a 30, onde Jesus diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então Jesus está lançando mão da hipérbole, né, da figura de linguagem hipérbole, do exagero, para demonstrar o quão grave é o pecado, para demonstrar o tamanho da gravidade do pecado. Mas não é que às vezes nós vivemos no pecado muito tranquilamente, pensando não ser nada demais? É verdade, às vezes nós vivemos assim. Tem aqueles que estão cegos para a seriedade da palavra de Deus. Meus irmãos, há aqueles que ouvem, mas não praticam a palavra de Deus. Jesus realmente vai dizer no final: não vos conheço. Mas o nosso comportamento, às vezes, é o de quem não acredita que isso irá acontecer. É o comportamento de muitos, é o de quem não acredita que isso irá acontecer. Tem aqueles que estão cegos até para a própria palavra de Deus, para aquilo que ela diz, como por exemplo, que para ser discípulo de Jesus, tem que renunciar, se preciso for, tudo, até a própria vida. Mas tem gente que não renuncia nada. Tem gente que entre a fidelidade a Deus e algumas coisas que lhe dão alguma satisfação, que lhe trazem algum lucro, ficam com as coisas e abandonam a sua fidelidade a Deus. Tem aqueles que estão cegos para as armadilhas do inimigo, né? Satanás nem bem terminou de armar o laço e já estamos caindo nele. Nós já estamos caindo nele, né? no laço. E, meus irmãos, tem aqueles que estão cegos para muitas outras coisas. Então, até mesmo dentro da própria igreja, dentro da religião, tem também aqueles que estão cegos. Lá em Betsaida, ou nos arredores de Betsaida, havia aquele cego fisicamente, e essa cegueira certamente lhe era terrível. Mas em Betsaida também havia a cegueira espiritual, ao ponto de Jesus lhes dizer, conforme lemos lá em Mateus: ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com pano de saco grosseiro e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E isso era muito pior do que a existência de um cego fisicamente, era a existência desses cegos espirituais. E hoje também, meus irmãos, há os cegos fisicamente, e isso é terrível, mas também há os cegos espirituais, e isso é muito pior. Não enxergar Deus, não enxergar as verdades de Deus é muito pior do que não conseguir identificar as cores da natureza com os olhos naturais, ou mesmo não enxergar cor nenhuma e nem coisa nenhuma. Porque ser cego fisicamente não leva ninguém a ser condenado por Deus no dia do juízo, mas ser cego espiritual, isso sim, pode levar a pessoa a ser condenada por Deus no dia do juízo. Mas lá em Betsaida, meus irmãos, vemos aí no texto que Jesus curou aquele cego. A graça de Deus se manifestou sobre a vida daquele cego através de Jesus, e ele foi curado naquele dia. E tem alguns detalhes interessantes aí no texto, alguns que até já me referi, mas que vamos ver novamente. Vamos ver esses detalhes. O primeiro detalhe, meus irmãos, que eu aponto aí no texto é que aquele homem cego não era de Betsaida. Nós já vimos aí, né? Verso de número 26. Jesus o manda ir para sua casa, mas não entrar na aldeia. Quer dizer, então se ele tinha que ir para casa, mas não entrar na aldeia, porque sua casa não era lá na aldeia, não era lá em Betsaida. Então aquele homem cego não era de Betsaida. Primeiro detalhe que eu destaco. O segundo detalhe que eu destaco, meus irmãos, é que aquele homem cego não era um homem de todo desamparado, não era um homem sem amigos, não era um homem sem familiares, não. Ele tinha pessoas que se importavam com ele,
pessoas que o levaram até Jesus e rogaram por ele, conforme nós vemos aí no verso de número 22. Então a graça de Deus estava operando na vida dele mesmo antes da manifestação da cura propriamente dita. Nós, às vezes, meus irmãos, nos concentramos na cura e identificamos a manifestação da graça de Deus na cura e glorificamos a Deus pela cura. Mas a graça de Deus já estava em operação muito antes. E se ele não tivesse aquelas pessoas que se interessavam por ele? E se aquelas pessoas não tivessem ficado sabendo que Jesus estava em Betsaida? E se aquelas pessoas, mesmo sabendo que Jesus estava em Betsaida, não crescem que aquele cego pudesse ser curado de sua cegueira? Então a graça de Deus já estava operando muito antes, nos detalhes, e assim também é conosco. A graça de Deus opera sobre as nossas vidas em determinado momento, mas se a gente parar para prestar atenção, nós vamos ver que nos detalhes, muito antes, a graça de Deus já estava em operação. Outro detalhe, meus irmãos, interessante aí no texto, é que Jesus não cura o homem em Betsaida. Notem aí no verso 23 que Jesus o toma pela mão e o leva para fora da aldeia. E aí, meus irmãos, nós podemos perguntar, será por que Jesus leva o cego para fora da aldeia, para longe da multidão? E interessantemente, não foi apenas com esse cego que Jesus teve atitude parecida com essa. O surdo e gago de Decápolis, por exemplo, Jesus tira do meio da multidão. Está um pouquinho antes aí do texto, em Marcos 7, a partir do verso 31. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus só permitiu a presença de Pedro, Tiago, João e o pai da moça. E há outros exemplos. Por quê? Eis a pergunta. E para essa pergunta, meus irmãos, há várias possibilidades de respostas. Mas duas bem interessantes são as seguintes. A primeira, o não interesse de Jesus em ostentar. O não interesse de Jesus em ser aclamado pelas multidões. Essa é uma possibilidade. E isso, meus irmãos, me parece muito diferente de algumas atitudes que nós vemos hoje em alguns supostos homens de Deus. Não é verdade? Gostam, por alguma razão, por algum motivo, eles têm os seus motivos de ostentar, né? De chamar a atenção das multidões. Mas Jesus... não, né? E a segunda possibilidade, meus irmãos, no caso particular desse cego que nós estamos considerando, nesse caso é bem interessante o pensamento de Wiersbe, que diz que Jesus levou o homem para fora da aldeia, na opinião dele, né? Jesus levou o homem para fora da aldeia, provavelmente porque a cidade de Betsaida já havia sido julgada por sua incredulidade e não receberia mais outra demonstração do poder de Deus. E, meus irmãos, se assim o é, se o Wiersbe está certo, então isso confirma o fato de que nada pode impedir a manifestação da graça de Deus sobre a vida daquele a quem ele decide abençoar. Deus manifestou de forma abundante sobre a vida daquele homem. Levou Jesus para Betsaida, Deus levou Jesus para Betsaida, Deus enviou pessoas para levarem o cego até onde Jesus estava e Deus o curou. Deus, na pessoa de Jesus, o curou, mesmo tendo que levá-lo para fora de Betsaida. Então, o dia determinado por Deus para a graça se manifestar na vida daquele homem, daquela maneira, havia chegado e nada poderia impedir. É como disse Jó a Deus, né, muitos séculos antes desse acontecimento aí. Jó disse assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas o outro detalhe aí no texto também, meus irmãos, nessa cura que Jesus realiza, é o detalhe de que Jesus cura o homem gradualmente, em duas etapas. Por quê?
Certamente, meus irmãos, que não era por alguma incapacidade de Jesus ou em Jesus. E se não era por alguma incapacidade de Jesus ou em Jesus, então por quê? Por que Jesus realiza aquela cura em 2 etapas? Irmão, está curioso para saber? Pois vai continuar curioso, porque nós vamos ficar sem resposta, porque não há uma resposta para essa pergunta. Porém, meus irmãos, apesar de não haver uma resposta para essa pergunta, uma resposta satisfatória para essa pergunta, tem uma interpretação lindíssima que alguém fez observando como aquele homem enxergou os homens na primeira etapa, como árvores que andam, e como ele enxergou perfeitamente na segunda etapa. Então, observando isso, alguém concluiu que a obra de Deus não está completa na vida do homem enquanto ele não consegue enxergar os seus semelhantes como eles realmente são. Que coisa linda, né? Que interpretação linda. Vou até repetir para os irmãos. A obra de Deus não está completa na vida do homem enquanto ele não consegue enxergar os seus semelhantes como eles realmente são. E isso, meus irmãos, fala profundamente ao nosso coração. E fala que enquanto nós enxergarmos homens apenas como drogados, apenas como homossexuais, apenas mulheres, como prostitutas, apenas como bandidos, bêbados, e não como pessoas criadas por Deus e ainda carentes da salvação de Deus e pessoas a quem a graça de Deus pode manifestar salvando, mesmo sendo quem são e fazendo o que fazem. Então a obra de Deus ainda não está completa em nossas vidas, nem nas deles e nem nas nossas. Nós precisamos enxergá-los como quem eles realmente são. Alguns são drogados? Sim. Alguns são homossexuais? Sim, é verdade. Algumas são prostitutas? Sim, é verdade. Bandidos? Bêbados? Sim, é verdade. Mas também são pessoas criadas por Deus e carentes da salvação de Deus. E pessoas a quem a graça de Deus pode se manifestar salvando, mesmo sendo eles quem são e o que fazem, quando nós enxergarmos as pessoas assim. Então, meus irmãos, muito possivelmente a obra de Deus está completa nas nossas vidas. E ainda, meus irmãos, um outro detalhe que nós encontramos aí no texto, na cura que Jesus realiza, é que Jesus diz ao homem, depois de curá-lo, para ir para casa e não entrar em Betsaida. Verso 26. Por que Jesus diz isso para aquele homem? E a verdade é que não há resposta para isso também. Mas talvez tenha a ver com o fato de Betsaida ter rejeitado a Jesus e ter sido condenada por ele. Porque, meus irmãos, é muito perigoso rejeitar a mensagem de Deus e endurecer o coração com a incredulidade. Assim como também é muito perigoso rejeitar a palavra de Deus e viver no pecado, quando se deveria arrepender e sair dele. Então esses são os detalhes. Então a graça de Deus se manifestou de forma maravilhosa e abundante na vida daquele homem. E a graça de Deus, meus irmãos, também tem se manifestado de forma maravilhosa e abundante na vida de muitos hoje, curando-lhes as suas enfermidades físicas e também as suas enfermidades espirituais, curando-lhes as suas cegueiras físicas e também as suas cegueiras espirituais. Eu li, meus irmãos, recentemente na revista do Promotor de Missões Nacionais. Nós estamos em campanha, Então, a revista que eu li é a revista desse ano 2020. Eu li sobre a triste realidade da Amazônia. E lá, falando sobre a triste realidade da Amazônia, está escrito assim: a imagem do território de 4.196.943 quilômetros quadrados, onde crescem 2.500 espécies de árvores, cerca de 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e 30.000 espécies de plantas. 30.000 espécies de plantas é 30%. Na América do Sul tem 100.000 espécies de plantas. Só na floresta amazônica crescem 30.000 dessas espécies. Essa
a imagem desse território magnífico tem sido ofuscada, diz lá o artigo, pela cena de miséria do pior do lugar do Brasil para ser criança. Ao todo, mais de 9 milhões de crianças e adolescentes que vivem na Amazônia Legal, formada pelos estados do Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, estão sujeitos a fazerem parte desta triste realidade. Qual a realidade? Os indicadores apontam a área como a que possui os índices nacionais mais altos de mortalidade infantil. Ainda nesses 9 estados, cerca de 43% das crianças e dos adolescentes vivem em domicílios com renda per capita insuficiente para adquirir uma cesta básica de bens. Além disso, muitas meninas e meninos da região não têm sido atendidos em seus direitos à educação, água, saneamento, moradia, informação e proteção contra o trabalho infantil. Então essa é a triste realidade, a gente encontra lá na revista do promotor, eu li lá. Mas eu li também, meus irmãos, que nesse trágico contexto, os nossos missionários da nossa junta de missões nacionais, da nossa Convenção Batista Brasileira, têm atuado levando o Evangelho de Cristo e também melhores condições de vida, através de ações curativas e preventivas, de saúde, educação. Tem levado isso aos ribeirinhos e indígenas de todas as idades. E eles, enfrentando diversas dificuldades em muitas áreas, principalmente na área geográfica, têm investido a vida em ações que buscam mudar realidades e que só por meio da oração e do poder de Deus são possíveis de ser transformadas. E li também, meus irmãos, que há 90 anos atrás o pastor Zacarias Campelo iniciou um trabalho missionário batista entre os indígenas. E depois de Zacarias Campelo, o pioneiro, também foram para lá os casais pastor Guinter e Wanda Krieger, pastor Rinaldo, Gudrun de Matos, também sustentados pelas orações dos batistas. Foram para lá para investir a sua mocidade, realizando um trabalho relevante com a etnia xerente. O pastor Guinter e Wanda Krieger hoje ainda trabalham, mesmo em idade avançada, ainda continuam os trabalhos de revisão do dicionário bilíngue xerente português e do Antigo Testamento em xerente. E outros têm ido para lá, pastor Werner Saites, graças à inspiração desses pioneiros. E como resultado, meus irmãos, como fruto desse trabalho, mais de 600 indígenas, está escrito lá no artigo, mais de 600 indígenas já foram batizados pelos missionários dos batistas brasileiros e cerca de 60 igrejas foram plantadas. E entre os ribeirinhos, não necessariamente os indígenas, mas ribeirinhos, em 2019, no ano passado, nossos missionários realizaram 181 batismos e agora em 2020, até o final de abril, 42 pessoas das regiões ribeirinhas desceram às águas. Então é a graça de Deus agindo através de sua igreja, levando cura para essas pessoas, muito especialmente cura para a sua cegueira espiritual. Antes eles estavam, como lemos em Efésios 2, mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por amor, pela graça, os vivificou juntamente com Cristo e os fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus lhes abriu os olhos e os fez enxergar a sua maravilhosa graça, e nos séculos vindouros ainda vai lhes mostrar mais, vai lhes mostrar as abundantes riquezas da sua graça. Então Jesus tem curado a cegueira de muitos e quer curar a nossa também, e vai curar se nós a reconhecemos essa cegueira e a submetemos a Ele. Talvez, meus irmãos, em alguns casos, Ele até já tenha operado a primeira parte da cura, como lá no cego, que foi curado em 2 partes, 2 etapas. Então, talvez em alguns casos, Ele até já tenha operado a primeira etapa, a primeira parte, faltando apenas completá-la, para que enxerguemos perfeitamente algumas coisas, como as que já citamos e para as quais talvez ainda estejamos cegos. A gravidade do pecado, a seriedade da palavra de Deus,
a própria palavra de Deus, aquilo que ela diz, as armadilhas do inimigo e outras coisas mais que ainda não enxergamos muito bem. Que tal, meus irmãos, nós orarmos para que Jesus opere esta cura em nós? Ore aí na sua casa, peça a Jesus: Senhor, se eu ainda estou cego para alguma coisa, estou cego para o Senhor, cego para o teu poder, cego para a tua palavra, cego para o pecado, cego para as armadilhas do inimigo, cego ainda para qualquer coisa que for importante, que o Senhor me faça enxergar. Jesus curou o cego, Jesus continua curando os cegos, tanto cegos fisicamente, quando Ele quer, e principalmente cegos no sentido espiritual. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.